Olá, eu gostaria de saudar você que está participando deste segundo encontro do Profimate do Rio de Janeiro e escolheu assistir à apresentação desta pesquisa, que tem como título Uma reflexão sobre o ensino da unidade temática Grandezas e Medidas, à luz da BNCC, dos PCN e de relatos de professores sobre suas práticas docentes nos anos finais do ensino fundamental. A defesa deste trabalho em 2020 conferiu a mim o grau de mestre em matemática pelo programa do Profimate, realizado na UFRRJ, com apoio financeiro da CAPES. Eu me chamo Juliana Matos Catapreta e esta pesquisa foi realizada sob a orientação da professora doutora Aline Maurício Barbosa. A motivação inicial para a escolha do tema dessa pesquisa partiu de indagações sobre como é comum usarmos termos ou expressões que estão relacionadas às unidades trabalhadas em grandezas e medidas no currículo escolar. Algumas frases são comuns de serem ouvidas no dia a dia. Por exemplo, esse celular é de quantos mega? Você pesa quantos quilos? Ele venceu por 3 milésimos de segundo. E aí percebemos como é frequente lidar com medição ou quantificação de objetos ou coisas. E na sequência, será que realmente nós entendemos o significado desses termos? Portanto, a seguinte questão norteou a pesquisa. As práticas de ensino da unidade temática Grandezas e Medidas, utilizadas por docentes dos anos finais do ensino fundamental, favorecem a integração da matemática a outras áreas de conhecimento? Foi importante traçar um objetivo para a construção dessa pesquisa, que foi o seguinte: investigar, por meio de relatos de professores, se as práticas docentes nos anos finais do ensino fundamental estão alinhadas às orientações da BNCC e dos PCN, favorecendo a integração da matemática a outras áreas de conhecimento na abordagem da unidade temática Grandezas e Medidas. BNCC e PCN foram escolhidos pois são os atuais documentos norteadores das práticas educacionais em vigência em nosso país. Portanto, para compor o embasamento teórico dessa pesquisa, tratou-se dos PCN no que diz respeito aos conteúdos propostos, critérios de avaliação e orientações didáticas para o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, no bloco Grandezas e Medidas. Tratou-se também de examinar a proposta da BNCC para o desenvolvimento de habilidades na unidade temática Grandezas e Medidas, do sexto ao nono ano do ensino fundamental, e abordou-se um pouco sobre o saber e a prática docente. A metodologia utilizada neste trabalho foi uma metodologia exploratória, feita por meio de um levantamento bibliográfico e da aplicação de um questionário destinado a professores de matemática dos anos finais do ensino fundamental, em que o principal assunto abordado foi a unidade temática Grandezas e Medidas. Para a análise dos dados obtidos, optou-se por uma abordagem quanti-quali. O questionário foi aplicado através da ferramenta do Google Formulários. Cada professor respondeu um total de 23 perguntas e obteve-se um total de 78 participações. Os resultados obtidos com as respostas foram divididos em 4 sessões, que são: conhecendo os professores, onde pretendeu-se conhecer o perfil dos professores que responderam ao questionário, o professor e a BNCC e o professor e os PCN. Nestas sessões, procurou-se verificar o nível de conhecimento e de compreensão dos professores pesquisados acerca das orientações previstas em ambos os documentos, e também se suas práticas estão norteadas por esses documentos. E encerrando o questionário, que foi uma pergunta de resposta aberta em que o professor respondente teve a oportunidade de relatar sua experiência pessoal, os conteúdos relacionados a grandezas e medidas e sua prática. E teve uma última sessão que trouxe uma reflexão sobre os resultados obtidos. No geral, todos os respondentes contribuíram de forma significativa com suas respostas. Nessa reflexão, percebeu-se que os professores têm formação adequada para lecionar nos anos finais do ensino fundamental, que a unidade temática de grandezas e medidas tem pouco destaque no currículo de matemática, que o quadro negro e livro didático são os recursos mais utilizados comparados a recursos didáticos diversos e mais modernos,
que os professores consideram que ocorre sim uma interação dessa unidade temática a outras disciplinas e que também há falta de investimento financeiro para a aquisição de recursos que auxiliariam as aulas. E isso causa uma desmotivação do professor. Dos resultados obtidos, percebeu-se que muitos professores não tiveram seus currículos à luz da BNCC e PCN em suas formações. A pesquisa bibliográfica mostrou que é natural que os docentes tendam a refletir em suas práticas a sua experiência de vida escolar. Isso despertou o quanto ou como a formação continuada pode contribuir para a complementação da formação docente. Entenda a formação continuada como pós-graduação, cursos de extensão, aperfeiçoamento, capacitação, participação de congressos, leituras, entre outros. Nas considerações finais, entende-se que os assuntos ligados à temática grandezas e medidas são muito comuns no cotidiano das pessoas. Eles são de interesse tanto de alunos quanto de professores. Dos resultados obtidos, esta unidade temática integra a matemática a outras áreas do conhecimento. Mediante o material que foi conseguido recolher dos professores e pela forma como eles foram tratados, acredita-se que essa pesquisa pode contribuir com pesquisas futuras e também permite ao leitor aprofundar seu conhecimento sobre essa temática caso ele não tenha. Já sobre os futuros desdobramentos, uma proposta de ordem teórica apresentada foi fazer o tipo de reflexão feita neste trabalho também em outras unidades temáticas, como números, álgebra, geometria ou probabilidade estatística. E um possível desdobramento de ordem prática seria um tipo de formação continuada, como um minicurso que trate sobre as dificuldades encontradas pelos professores em trabalhar a unidade de grandezas e medidas, com estratégias de aplicação desse conteúdo à luz dos documentos BNCC e PCN. E para finalizar, eu acredito que esta pesquisa causa uma reflexão sobre o dinamismo em que se encontram a sociedade, as pessoas e, por consequência, o processo ensino-aprendizagem. A sociedade e as pessoas passam por transformações de comportamentos e costumes, então é natural pensar que sua relação com o conhecimento vai também sofrer alterações. E então eu finalizo a apresentação deste pôster, agradecendo mais uma vez a sua participação.